Olá, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso. Ele é o autor do projeto de lei 423 de 2021, que propõe que as escolas poderão ofertar, em caráter facultativo no ensino fundamental e médio, disciplinas como noções básicas de direito constitucional, macroeconomia e microeconomia. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu agradeço a participação, é uma satisfação poder participar novamente aqui do Palavra Aberta. Obrigado. Eu pediria ao senhor, deputado, inicialmente, que nos falasse sobre a importância desse projeto, em especial para os alunos aí do ensino fundamental e médio. Isso, veja, Fernando, historicamente, a educação clássica, a gente pode pegar, historicamente, desde a Grécia Antiga até alguns 3 séculos atrás, tinha uma educação voltada não só para o mercado de trabalho, mas também para uma educação de exercício da cidadania e para a própria orientação na vida. De certa forma, hoje o ensino educacional, por melhor ou pior que seja, dependendo da realidade social e educacional em determinado país ou continente, ela tem se desconectado da realidade da vida prática e da vida de exercício da cidadania do ser humano. Ela tem focado basicamente no ensino profissionalizante, e a gente tem uma preocupação muito grande com isso, quando você desconecta o ser humano, especialmente o aluno, aí, na formação da sua personalidade, daquilo que ele quer ser na vida e não daquele papel social que ele quer exercer, isso, sem dúvida alguma, prejudica o seu desempenho, a sua formação como cidadão e prejudica também pela falta de conhecimento que ele terá, ou melhor, pelo conhecimento que ele não terá para o exercício da sua atividade na vida política, para a sua atividade como ser humano, como cidadão, e em tudo aquilo que ele for trabalhar e que não seja diretamente vinculado ao serviço, ao emprego que ele vai exercer. A gente sabe da importância que tem a educação como base para o ingresso no vestibular, na faculdade e, consequentemente, no mercado de trabalho, mas não pode se limitar somente a isso. Dessa forma, a gente está limitando a função da educação de uma forma muito reduzida. Deputado, e antes de entrar na segunda pergunta, eu já diria que eu sou um grande apoiador do projeto do senhor, porque eu sou economista e às vezes eu vejo a minha filha estudando biologia e química sem entender nada, e eu acho que estudar direito constitucional e macroeconomia seria muito mais útil para ela realmente do que algumas matérias que ela está vendo. Mas vamos lá. Vamos esse sentido, exatamente esse sentimento e sentido do projeto. Ótimo. Para o nosso público entender, como é que funcionaria essa questão da incorporação dessas disciplinas aí na Base Nacional Comum Curricular? Isso, veja, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela prevê que a aprovação de matérias a serem obrigatórias dentro do ensino básico, desde o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, ele precisa passar por um conselho para ser aprovado e então poder ser inserido na grade curricular obrigatória do ensino. E ela veda, no seu artigo 26, no seu parágrafo 10º, salvo engano, que sejam acrescidas outras matérias sem passar pela Base Nacional Curricular, por esse conselho específico. Então, a gente está justamente abrindo uma brecha em que a gente não coloca como matéria obrigatória a priori, porque a gente possa furar esse bloqueio, que exige basicamente uma grade pré-definida e que vem sendo exercida há muito tempo e acabou de ser reformulada em 2017, a gente prevê que sejam colocadas e disponíveis de forma facultativa. Isso, a legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não veda esse instituto, então é isso que a gente quer propor para que a Comissão de Educação discuta a sua viabilidade, a Comissão de Constituição e Justiça averigue a sua constitucionalidade, sendo constitucional e viável para a educação brasileira, a gente quer pôr em plenário e votar esse projeto. Okay. Na justificativa, o senhor aborda, inclusive, que os conceitos relacionados a essas matérias, os conceitos, né, eles já estão no BNCC, né? Então, a ideia é deixar isso de forma mais clara, mais específica no texto, né? Exatamente, porque eles estão... o conteúdo de micro e macroeconomia e o conteúdo de direito constitucional, noções básicas, no caso, eles estão dispersos aí de forma sutil dentro da matemática, dentro da história, dentro de outras matérias que compõem hoje o BNCC. No entanto, a gente precisa que se aplique de forma mais direta, mais clara
e de forma que isso se enraize dentro da personalidade do aluno, pensando no conceito de nação e da cidadania que a gente espera da população brasileira a médio e longo prazo. Então, é justamente por isso que a gente prevê as noções básicas no que se refere ao direito constitucional, para que o cidadão que vai exercer a sua atividade de fiscalização, de participação na vida política, ele tenha a noção mínima, básica, de quais são os princípios que regem o direito do país e, por consequência, quais são as obrigações ou os deveres, ou então aquilo que não é possibilitado aos agentes públicos fazerem, e ele mesmo, como cidadão, o que é que ele pode fazer, o que é que ele deve fazer e aquilo que lhe é eventualmente vedado. Em relação à micro e macroeconomia, justamente porque para você entrar no mercado de trabalho hoje, um mercado tão complexo, especialmente quando você quer ser empresário, quer ser empreendedor, você tem diversas formas de tributação, tem o Simples Nacional, você tem uma legislação esparsa que está sendo discutida agora na reforma tributária. É muito difícil que após a sua formação no ensino médio e posteriormente na faculdade, seja em biologia, em química, direito, ele vá ter tempo para se formar da maneira devida para poder exercer a sua atividade como profissional do trabalho e também como cidadão. Então, é isso que a gente quer, agregar o conhecimento do ensino básico como um todo. No infantil, ensino fundamental, ensino médio, mas nesse projeto específico mais vinculado ao ensino fundamental. Ok. Deputado, nosso programa já está quase chegando ao final. Vou abrir para o senhor fazer as considerações finais, mas queria fazer uma última pergunta. O senhor não pensou em propor essas matérias como obrigatórias, ao invés de facultativas, considerando a importância que elas têm na economia e uma mudança que eu acho que está havendo também no sistema educacional, de priorizar o que é mais importante dentro da escolha dos alunos e das famílias dos alunos? Sim, eu trouxe até aqui, que imaginei que pudesse vir essa pergunta, o parágrafo 10º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela diz o seguinte, que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro de Estado de Educação. Então, a gente vê que tem uma burocracia muito grande a se caminhar. Então, a gente prefere, de início, aprovar em forma facultativa para que, abrindo os caminhos para que a gente possa trabalhar e articular para que futuramente possa vir em caráter obrigatório. Então, a gente sabe que é uma luta que não é fácil, não é simples, existem quase 150 projetos de outras matérias que outros parlamentares já apresentaram para que possam ser incluídos na BNCC. Então, a gente entende a natureza burocrática e o trâmite dentro da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, então por isso a gente está propondo, como uma forma até de conscientizar pouco a pouco os parlamentares e a sociedade da importância dessas matérias para que sejam incluídas de forma facultativa e posteriormente de forma obrigatória. Perfeito. Vamos aprovar no facultativo primeiro e depois entra-se com o obrigatório, Isso. né? E conto com o seu apoio com os parlamentares se eu tiver contato, Fernando. Você que é economista e entusiasta desse projeto. Com certeza, deputado. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo à Palavra Aberta e parabéns aí pelo projeto. Agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado. Eu conversei com o deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso, sobre o projeto de lei 423/2021, que propõe que as escolas poderão ofertar em caráter facultativo no ensino fundamental e médio disciplinas como noções básicas de direito constitucional, macroeconomia e microeconomia. Se você quiser assistir novamente a este programa ou ter informações específicas sobre esse projeto, é só acessar o nosso site, câmara.leg.br. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e muita saúde.